seja bem-vindo ao canal. Eu sou João Marcelo, estou aqui hoje convosco para dar continuidade da resolução do exame da Universidade Eduardo Mondlane, Matemática 1. Então, na videoaula anterior nós terminamos já na questão aí número 20 e hoje vamos dar continuidade a partir da questão número 21. Então, a questão número 21 diz aqui, resolvendo a inequação. Então, aqui na questão 21 nós temos uma inequação irracional. Temos a seguinte inequação. A raiz do 2 menos o x menor que a raiz do x menos o quadro. Então, nós temos aqui essa inequação, pessoal. Temos aqui a raiz de 2 menos x menor que x menos o quadro. Então, nós temos aqui dois radicais. Então, nós temos radicais do índice par. O que deve acontecer quando nós temos radicais do índice par, ou seja, o que não pode acontecer é o seguinte, nós não podemos ter aqui uma expressão menor do que zero. Essa expressão, ao mínimo, só pode ser zero, não pode ser menor que zero. Ao mínimo, só pode ser zero. Então, essa expressão, quanto a esta, ambas devem ser maiores ou iguais a zero. Então, o 2 menos aqui o x deve ser maior ou igual a zero. O que implica que x deve ser menor que o 2. E aqui, nessa outra expressão, vamos ter que x menos o 4 deve ser maior ou igual a zero. E, consequentemente, vamos ter aqui o x maior ou igual a 4. Percebam? Então, o que deve acontecer aqui é que esse x aqui deve satisfazer ambas as expressões em simultâneo. O que nunca pode acontecer, porque o x nunca pode ser menor ou igual a zero e ao mesmo tempo ser maior ou igual a zero. Isso aqui é totalmente absurdo, pessoal. Então, aqui já dava para responder, ficávamos com a alternativa E. Essa expressão é totalmente impossível. Então, passando para a questão 22. A questão 22 trata de funções logarítmicas. Então, nos é dado dois gráficos. Temos aqui, na questão 22, temos aqui dois gráficos. F de 1 de x igual ao logaritmo de 1 sobre 2 de t e uma outra segunda função f de t, tem que ser o t, igual ao logaritmo de t na base 2. Então a questão diz, para que valores de x, ou seja, aliás, para que valores do argumento t será satisfeita a seguinte expressão. Temos a seguinte expressão, é uma inequação. Então, temos aqui duas funções logarítmicas e querem saber para que valores de t é satisfeita essa expressão aqui, ou seja, f de t, onde que f de t 1 é maior ou igual que a f de t 2. Então, aqui, pessoal, primeiro nós devemos conhecer os gráficos dessas duas funções logarítmicas. Percebam que a base desta função aqui está compreendida entre 0 e 1. E quando isto acontecer numa função logarítmica, a base do logaritmo for menor ou igual a 1, essa função aqui é decrescente. Então, nós podemos ter aqui um plano cartesiano. Podemos ter cá um plano cartesiano. Temos aqui o ponto 1 e o ponto 0. Essa função aqui é uma função logarítmica e ela é decrescente. Então, vamos ter uma função decrescente que passa por aqui assim. Então, para esta segunda função, esta aqui é f de t1. Então, para esta segunda função, vai ser uma função crescente. Então, vai ser quase simétrica a relação. Então, esta aqui vai ser crescente, vai passando daqui do 1 também. Então, onde a f de t1 é maior ou igual a f de t2, se for a perceber, é a partir do 0 até ao 1, é onde o gráfico está acima do outro. Então, nós podemos responder que para que f de t1 seja maior ou igual que f de t2, é necessário que o t pertença ao intervalo aberto do 0 até ao 1 fechado. Isto aqui nós já ficávamos com a alternativa D. Então, passando para a questão 23. A questão 23, pessoal, trata da álgebra linear. Trata da álgebra linear e que é a multiplicação aqui de dois vetores.
Então, nós temos aqui uma matriz já igual a menos 1, 0, 1, 2. E querem que a gente multiplique esta matriz por um outro vetor. Vamos chamar esse vetor de A. Vamos ter aqui um vetor A, que é também uma matriz coluna. Querem que a multiplicação de A vezes a multiplicação de A pelo esse vetor seja igual a um outro vetor ou a uma outra matriz coluna. Então, para multiplicar duas matrizes, o que é que nós vamos ter? Primeiro vamos organizar. Vamos ter aqui 1, 0, 1, 2. Vezes a este vetor, temos aqui o x, y aqui, mais 1. Isto aqui deverá ser igual a uma outra matriz, y2. Então, para multiplicar duas matrizes, o que é que nós vamos ter? Vamos pegar nesta linha e multiplicar por esta coluna aqui. Então, vamos multiplicar os termos correspondentes. Então, aqui vamos multiplicar o elemento, vamos multiplicar o elemento da coluna 1 e da linha 1 pelo elemento da coluna 1 e da linha 1 da segunda matriz. Então, vamos ter menos 1 vezes aqui o x. De seguida, vamos somar. Vamos pegar no segundo elemento da coluna 2 e segundo elemento da linha 1. Então, vamos ter 1 vezes aqui o y mais o 1. De seguida, vamos pegar ainda na segunda linha multiplicar por essa toda a coluna aqui. Então, vamos ter aqui o 0 vezes o x somado. Este 2 vai multiplicar com esta parte. Então, vamos ter 2 vezes aqui o y mais 1. Isto aqui deverá ser igual a esta matriz, y2. Então, simplificando mais um pouco isso daqui, menos uma vez o x, vamos ter aqui o menos x, somado com o y mais 1. 0 vezes o x, vamos ter cá o 0, e vamos ficar com 2 vezes o y mais 1. Isto aqui vai ficar igual a y2. Então, por comparação, para isto aqui ser igual, é necessário que esta parte seja igual a esta aqui. Então, vamos ter um outro sistema de equação, ou seja, menos x mais aí o y mais 1 deverá ser igual a este y aqui. E essa expressão que está aqui embaixo deverá ser igual a esse 2. Então, vamos ter 2 vezes o y mais 1 deverá ser igual a 2. Então, cancelando 2 que estão multiplicando do segundo membro, vamos ficar com aí o y, e cancelando o y aqui, vamos ter menos x mais 1, isto deverá ser igual a 0, e por sua vez vamos ter y mais 1, deverá ser igual a 1. Isto implica que o x deverá ser igual. O menos 1, quando passa para o segundo membro, vai ficar negativo, então vamos ter x valendo aí o 1 e o y valendo aí o 0. Isto aqui ficávamos com a alternativa B. Então, passando para a questão 24. Na questão 24 nós temos um sistema de equação, onde é para julgar este sistema aqui. Então, para julgar um sistema, é necessário saber que o sistema pode vir a ser possível e também pode vir a ser possível e indeterminado, e também pode vir a ser impossível. Então, quando é que o sistema é possível? Então, tomando como princípio essa expressão aqui na forma canônica, este sistema pode ser possível se acontecer o quê? Se a razão entre o coeficiente A1 pelo coeficiente A2 for diferente do coeficiente B1 pelo coeficiente B2. Então, se acontecer isso daqui, o sistema é possível. Então, vamos lá verificar para o nosso exercício. Então, o nosso coeficiente A1 vai ser exatamente o beta. Então, vamos ter aqui o beta sobre o 2, deverá ser diferente. Aí pelo 2 e o beta.
Então, fazendo a multiplicação, produto dos meios, produto dos extremos, vamos ter aí o beta ao quadrado igual a 4, e diferente aí do 4. Então, o beta deverá ser aí diferente de mais ou menos a raiz de 4. E a raiz quadrada de 4 vale 2. Então, o beta deverá ser diferente de mais ou menos aí o 2. Então, se o beta for diferente de mais ou menos 2, significa que o sistema pode ser possível. Então, avaliando aqui as alternativas, na linha A dizem que se o beta for igual a 2, o sistema tem uma e única solução. Só que aqui nós não podemos tomar isso como verdade por total, porque tem que ser mais ou menos 2. Aqui afirmam somente ser o 2. Então, se for diferente, o sistema é possível. Então, se for igual, com certeza vai ser impossível. Então, a alternativa A já é descartada. Na alternativa B, dizem que se o B for igual a menos 2, o sistema tem mais do que uma solução. Não podemos afirmar por completo também. Em C, dizem, se B for diferente de menos de 2 e diferente aí do menos 2, o sistema tem mais do que uma solução. Isto aí não é verdade. Porque nós acabamos de provar que se o beta for diferente de mais ou menos 2, o sistema vai ser possível. Logo, a alternativa C também não serve. Em D, dizem que se o beta for igual a menos 2, o sistema não tem solução. Se o beta for diferente de menos 2, não tem solução. Isto aí nós não podemos afirmar categoricamente. Por quê? Porque nós também ainda podemos dizer que o sistema é possível e indeterminado. Só que nós temos que saber em que caso isso aqui acontece. Então, o sistema vai ser possível e indeterminado se a razão entre o A1 pelo A2 for aí igual ao B1 pelo B2 e, por sua vez, ser diferente do C1 pelo C2. Então, fazendo essas continhas, vamos chegar em que o nosso beta do nosso exercício vai ser igual a mais ou menos aí o 2. Então, para esta razão dos termos independentes, vamos ter o quê? Isso também deverá ser diferente da razão dessa expressão aqui, da razão do beta mais 4 pelo menos 2. Então, vamos ter aí o beta mais o 4 sobre o menos 2. Então, se for a perceber, essa expressão aqui também é muito diferente desta aqui. Então, a alternativa D também não vale. Então, aqui só podemos ficar com a alternativa E. Então, passando para a questão 25. A questão 25 pede para resolver uma inequação do quociente. Então, aqui nós temos uma inequação do quociente. Temos aí x mais o 2 multiplicado pelo x menos 1, tudo isto dividido pelo x menos o 3. Tudo isto deve ser maior ou igual a 0. Então, para resolver esta inequação, nós vamos usar o método de tabelas. O que nós devemos fazer aqui primeiro? Vamos inicialmente achar os zeros de cada expressão que tem aqui. Primeiro vamos achar os zeros daqui, ou seja, quando o x mais 2 for igual a 0, vamos ter aí o x valendo o menos 2. Então, traçando uma reta, traçando o gráfico dessa expressão, vamos ter aqui como 0 da função, como menos 2. E quando nós temos aqui o ponto menos 2, antes do menos 2, esta função vai ser negativa e depois vai ser positiva. Então, pegando na segunda expressão, vamos ter aí o x menos 1, vamos deixar o seu 0, o x vai ser igual a 1. Traçando o gráfico dessa expressão também, vamos ter como 0.1, e antes do 1, essa expressão vai ser negativa porque está abaixo do eixo das abscissas, e de 1 para frente vai ficar positivo pelo facto de estar acima. Então, para essa expressão que está no denominador,
que é exatamente x menos aí o 3, vamos achar o seu zero, o x vai valendo aí o 3. E fazendo o seu gráfico, vamos ter aí o ponto 3, e antes do 3 será negativo, e depois do 3 vai ficar positivo. Depois disso daqui, nós vamos fazer uma tabela. Primeiro vamos aplicar a parte do x. Vamos aplicar a parte do x e vamos aplicar a parte do x mais 2. De seguida, vamos aplicar aí a parte do x menos 1. A seguir, vamos colocar a parte do x menos 3. E por fim, vamos colocar o resultado disso tudo aqui, que é essa expressão aqui. Então, vamos ter aí o x mais 2, multiplicado aí pelo x menos 1, dividido pelo x aí menos o 3. Então, colocando esses valores, esses zeros que nós achamos em ordem crescente, vamos ter aí o menos 2. Vamos ter aí o menos 2. De seguida, vamos ter aí o 1. Vamos ter aí o 1. E por fim, vamos ter o 3. Vamos marcar aqui o 3. Então, aqui nós vamos fazer o estudo do sinal. Nós vamos estudar o sinal dessa toda expressão aqui. Para o x menos 2, para o x mais 2, o x mais 2, antes do menos 2, ele é negativo. Então, o menos 2 está aqui. Antes dele, ele é negativo. E depois dele, ele é positivo. Então, daqui, vamos ter positivo, positivo, e por aqui também positivo. Então, pegando no x menos 1, para o x menos 1, antes do 1 é negativo, o 1 está aqui, então antes vai ser negativo. E depois vai ser positivo. Então, para o x menos 3, o x menos 3, antes do 3 é negativo e depois do 3 é positivo. O 3 está por aqui, então antes dele vai ser negativo, negativo e negativo. E depois dele vai ser aqui positivo. Então aqui vamos colocar o resultado disso tudo aqui. Então percebam que aqui, pelo domínio de existência nessa expressão, o x aqui, uma vez que temos um quociente, temos uma divisão, nós sabemos muito bem que não existe a divisão por zero. Então essa expressão aqui, o x menos 3, no fundo não pode ser aqui zero, ou seja, tem que ser diferente de zero. Logo o x aqui deverá ser diferente do 3. Então aqui nós vamos abrir na parte do 3, exatamente aqui nós vamos ter que abrir, né? Porque o 3 não faz parte, na verdade, do domínio. Então, aqui nós temos a multiplicação dessa expressão por esta. Ou seja, vamos multiplicar o menos com o menos, vai dar mais. Multiplicando com o menos, vai dar aqui o menos. Vindo aqui, vamos fazer a multiplicação do mais com o menos, vai dar aí o menos. Multiplicando com o menos, vai dar aí o mais. Vindo por aqui, vamos ter a multiplicação do mais com o mais, vai dar mais. Com o menos, vai dar aqui o menos. E por fim, vamos ter a multiplicação do mais com o mais, vai dar mais. E dividindo pelo menos, pelo mais, vai dar também aí o mais. Então, o nosso resultado é este aqui. O que é que nós queremos? Queremos onde essa expressão é maior ou igual a zero. Estão a perceber? Então, onde é maior ou igual a zero é onde ele é positivo ou é igual a zero. Então ele é positivo no intervalo de menos 2 a 1 e de 3 ao mais infinito. Então como é que nós vamos dizer? Vamos dizer que o x pertence aí ao intervalo fechado. Nós vamos fechar o intervalo por conta do maior ou igual. Então vamos fechar a partir do menos 2 até ao 1. De seguida, vamos fazer a reunião. Nós vamos reunir com essa parte aqui. Percebam, aqui no 3 nós vamos ter que abrir o intervalo, porque o 3 não faz parte do domínio. Se essa expressão for igual a 3, vamos ter uma divisão por zero, que não pode acontecer. Então aqui vamos ter intervalo aberto do 3 até ao mais infinito. Até ao mais infinito. Então,
o x pertence a esse todo intervalo aqui. E assim já ficávamos com a alternativa D do exame. Então, passando para a questão 25, para a questão 26. A questão 26 pede para achar as assíntotas de uma certa função aqui. Nós temos aqui uma função f de x valendo o Euler elevado aí ao t, onde esse t é igual a 1 sobre o x. Então, a questão pede para achar as assíntotas desta função aqui. Primeiro, existem três tipos de assíntotas: as assíntotas verticais, as assíntotas horizontais e as assíntotas oblíquas. Então, primeiro, para achar as assíntotas verticais, nós vamos simplesmente calcular o domínio dessa função aqui. Ou seja, onde essa função não vai fazer sentido, vai ser exatamente a nossa assíntota vertical. Então, a nossa função é, temos aqui a função f de x valendo o Euler elevado a t, onde por sua vez o t vale 1 sobre x. Vale aqui 1 sobre x. Então, calculando o domínio dessa expressão, o domínio nós temos 1 sobre x aqui. E nós sabemos muito bem de que não devemos ter uma divisão por zero. Então, aqui o x deverá ser aí diferente do zero. Este aqui é o nosso domínio. Então, se o x não faz parte do domínio, vai ser a nossa assíntota vertical. Então, nós vamos ter como assíntota vertical o ponto x igual a zero. Estão a perceber? Então, de seguida, vamos ter que calcular aí as assíntotas horizontais. Então, as assíntotas horizontais vai ser o quê? Vai ser o limite da função f de x. As assíntotas horizontais vai ser o limite da função f de x quando x se aproximar de mais ou menos infinito. Então, fazendo a substituição, vamos ter limite de Euler elevado a 1 sobre o x quando x se aproximar daí de mais ou menos infinito. Fazendo a substituição, ficamos com 1 sobre, vamos ter aí o Euler elevado a 1 sobre mais ou menos infinito. E nós sabemos muito bem de que a divisão por um número real por mais ou menos infinito, isso aqui vai nos dar aqui o zero. Então vamos ficar com o Euler elevado a zero. E qualquer que seja o número real elevado a zero, vamos ter isso aqui valendo 1. Então aqui vamos ter como assíntota horizontal valendo o y igual a 1. E até aqui já dava para responder a nossa questão, porque olhando para as alternativas, na linha A temos como assíntota vertical valendo 1, isto não é verdade, nós achamos aí o zero. Para a linha B, temos a assíntota vertical valendo 0, a assíntota horizontal valendo aí o 1, e a assíntota oblíqua não existe. Então já dava para responder essa questão, porque nos outros sítios aqui temos como assíntota horizontal valendo aí o 0. Então podemos ganhar o tempo para responder as próximas questões. Já ficávamos aí com a alternativa B na questão 26. Então, passando aí para a questão 27. A questão 27 nós temos um certo gráfico. Nós temos aí uma função homográfica. Temos ponto 1, 2, 1, 2. Então, nós temos aqui uma função homográfica. E querem saber a sua expressão analítica. Então, o gráfico está mais ou menos assim. Então, o nosso gráfico está mais ou menos assim. Querem saber qual é a sua expressão analítica. E na linha A nos dá a seguinte proposta. Na linha A, nós temos aí o 2 menos o x sobre o x menos 1. E B, nós temos aí o menos x sobre aí o x mais 1. E na linha C, nós temos x mais 2 sobre o x mais 1. E na linha D, nós temos aí o x
sobre o 1 menos o x. E na linha E, nós temos o 2 menos x sobre o 1 menos x. E querem saber qual dessas alternativas representa esse gráfico aqui. Então, primeiro, nós vamos testar essas alternativas. Fazendo o quê? Achando as assíntotas verticais e horizontais. Nós sabemos que a assíntota vertical, aqui nós temos como assíntota vertical o ponto x igual a 1. Temos como assíntota vertical pelo gráfico o ponto x igual a 1. Então, nós vamos verificar qual dessas funções apresenta como assíntota vertical o ponto x igual a 1. A assíntota vertical é aquele ponto que não faz parte do domínio. Então, calculando o domínio dessas todas as expressões, se formos a perceber, aqui, se formos a colocar aqui o 1, essa expressão aqui vai anular. Então, já dá para perceber que a assíntota vertical daqui vale 1. Então, este aqui é um dos candidatos para ser o gráfico dessa função. Não é, mas é um dos candidatos. E aqui nós temos o valor que anula essa expressão aqui é o menos 1. Logo, este aqui nem sequer faz parte. Passando para o C, o C temos x mais 1. O valor que vai anular essa expressão aqui é o menos 1. Logo, a linha C também não faz parte da nossa resposta. Então, ficamos com a linha D. A linha D, temos 1 menos x. O valor que vai anular essa expressão do denominador é o 1. Então, o 1 é a nossa assíntota vertical. Fica como candidato. Passando para a questão E. Na questão E temos exatamente a mesma expressão que aqui. Então, fica também como candidato. Então, nós já temos como candidato a alternativa A, B e C como a expressão analítica desta função. Então, também temos aqui como assíntota horizontal o ponto x igual a menos 1. Então, para achar a assíntota vertical, aliás, horizontal, numa função homográfica, o que é que nós devemos fazer? Vamos dividir os coeficientes dos termos com x. Vamos dividir os coeficientes com o termo com x. Então, aqui, para esse x, temos menos x. A divisão deste menos 1 com 1 vai dar aí o menos 1. Então, a alternativa A continua como candidato para o gráfico também dessa expressão. E aqui temos menos 1. Na linha C, na linha D, temos aqui o 1 com menos 1 também fica como candidato. E a linha E já dá para desaparecer. Então, como candidato, ficamos com A e D. Então, olhando para essa expressão, só nos resta mais uma informação para concluir qual dessas duas expressões corresponde à expressão analítica deste gráfico. Se for a perceber, este gráfico toca o eixo x no ponto x igual a 0. Então, ponto x igual a 0 é 0 deste gráfico. Então, nós podemos calcular os zeros de cada gráfico aqui. Então, ficamos com a linha A. A linha A, nós temos a expressão 2 menos aí o x sobre o x menos 1. Então, nós podemos calcular os zeros desse gráfico e verificar se é exatamente o mesmo zero que este gráfico aqui. Então, os zeros desta expressão, vamos ter aqui o 2 menos x sobre o x menos 1 igual a 0. Passando essa expressão, multiplicando, vai anular, então vamos ficar com 2 menos x valendo aí o 0. Consequentemente, vamos ter o x valendo aí o 2. Então, x igual a 2 é o zero dessa expressão da linha A. Logo, essa expressão não é a expressão analítica desse gráfico, porque este gráfico tem como zero da função x igual a 0 e esta expressão tem como x igual a 2. Então, para a linha D, na linha D nós temos o x sobre aí o 1 menos o x. Então, vamos achar o zero desta expressão. Vamos ter x valendo aí o 0. Então, a linha D ficamos como a expressão analítica deste gráfico. Então, passando para a questão 28. Na questão 28 temos as retas no plano cartesiano. Então, na questão 28 nós temos duas retas. Temos uma reta y igual... Temos aqui uma reta y igual a 1 sobre 2x mais 5. E uma outra reta y igual a kx menos o b. Então, a questão pede para achar o valor de k de modo que as duas retas sejam perpendiculares. Então, quando é que duas retas são perpendiculares, pessoal? Duas retas dizem-se perpendiculares quando a multiplicação dos seus declives é igual a menos 1. Então, essas duas retas vão ser perpendiculares se 1 sobre 2 vezes aqui o k, ou seja, 1 sobre 2 vezes aqui o k ser igual a menos 1.
Então, passando o 2 para lá, multiplicando, vamos ter k igual a menos 1 vezes aqui o 2. Então, vamos ter k valendo aí o menos 2. Então, se o k for igual a menos 2, essas duas retas vão ser perpendiculares. Então, acerca desse valor de b, o b pode ser qualquer que seja o valor, pode ser... Então, nós podemos dizer que b pertence aos reais. Ou seja, o b pode tomar qualquer que seja o valor no conjunto dos números reais. O importante é que a multiplicação dos seus declives seja igual a menos 1. Então, passando para a questão 29. A questão 29 pede as abscissas dos pontos de inflexão de um certo gráfico. Então, na questão 29, nós temos um gráfico. Aqui, fx igual a x à quarta, multiplicando x sobre 20, menos 1 sobre aí o 6. Então, querem saber as abscissas dos pontos de inflexão deste gráfico. Então, o que nos dá os pontos de inflexão de um gráfico são a segunda derivada. Então, se a gente acha a segunda derivada desta função igual a zero, nós vamos ter os pontos de inflexão. Então, fazendo a primeira derivada, vamos ter o quê? Vamos ter que x igual. Até que inicialmente podemos aplicar aqui distributiva x vezes x à quarta vezes o x. Vamos ter x à quinta sobre aí o 20 menos x à quarta sobre aí o 6. Então, fazendo a primeira derivada deste gráfico, nós vamos ter isso aqui valendo. Então, a derivada do x elevado a 5, vamos ter aí o 5 vezes x elevado a 4 vezes aí 1 sobre o 20 menos a derivada do x à quarta, vamos ter 4 vezes aí o x ao cubo vezes 1 sobre aí o 6. É a nossa primeira derivada, vamos ter fx valendo aí o x elevado a 4 sobre o 4 menos o 2 vezes o x ao cubo sobre o 3. Então, devemos fazer a segunda derivada feito a primeira derivada. A segunda derivada vai ser igual a x vezes o x ao cubo sobre o 4 menos o 3 vezes o 2 sobre 3x ao quadrado. Então, nosso fx fica igual a, cancelando o 4 com 4, vamos ter x ao cubo menos 2 vezes o x ao quadrado. Então, nossa segunda derivada já está feita. Então, nós devemos fazer essa segunda derivada ser igual a zero. Então, nós devemos deixar os zeros da segunda derivada. Vamos ter que x ao cubo menos aí o 2 vezes o x ao quadrado. Isso aqui deve ser igual a zero. O que implica que aí o x ao quadrado menos x menos o 2 deve ser igual a zero. Então, eu evidenciei aqui o x ao quadrado. Então, vamos ter que x deve ser igual a zero ou aí o x deve ser igual a 2. Então, achado os zeros da segunda derivada, nós vamos ter que fazer uma tabela para estudar o sinal da segunda derivada. Então, fazendo aqui a tabela, vamos ter os valores x, de menos infinito até aí, o menor valor aí é o zero. Colocando aqui o zero, então vamos ter de 0 até, de novo, até o 2. E vamos ter aqui o 2. E tendo aqui de 2 até ao mais infinito. Então, nós vamos marcar aqui a segunda derivada. E de seguida, por baixo, vamos marcar a própria função f de x. Então, nós temos que avaliar o que acontece com a segunda derivada no intervalo de menos infinito até o zero. Então, de menos infinito até o zero, nós temos que ver se a segunda derivada é positiva ou é negativa. Então, escolhendo qualquer valor nesse intervalo, podemos levar ali o menos 1 e substituir na segunda derivada. Então, vamos ter que fazer a f duas linhas de menos 1. Então, f duas linhas de menos 1, isso aqui vai ser igual a menos 1 ao cubo, menos 2, vezes aí o menos 1 ao quadrado. Isso aqui vamos ter aí o menos 1, menos 2, isso aqui vamos ter menos 3. E menos 3 é um número negativo, ou seja, a segunda derivada no intervalo de menos infinito até zero é negativa. E no ponto x igual a zero, o que acontece com a segunda derivada? No ponto x igual a zero, a segunda derivada dá zero. E no ponto x igual a zero, o que acontece com a função? Qual é o valor que a função toma ali? Substituindo na própria função, vamos ter 0 vezes 0 vai anular tudo. Isso aqui também vamos ter aqui o 0.
Então, o que acontece com a segunda derivada no intervalo de 0 a 2? Nós vamos substituir. Entre 0 e 2 nós temos um certo valor 1. Então, nós podemos substituir na segunda derivada. Podemos fazer aqui a f duas linhas do 1. Então, f duas linhas do 1, vamos ter aí o 1 ao cubo menos 2 vezes o 1 ao quadrado. Isso aqui vai ficar igual a 1 menos 2. Isso aqui vai ficar menos 1. Então, entre 0 e 2, a segunda derivada é negativa. Então, no ponto x igual a 2, uma vez que 2 é o zero da derivada, a da segunda derivada significa que este 2 anula a segunda derivada. Então, quando x é igual a 2, a segunda derivada dá 0. E quando x é igual a 2, a função quanto é que vale? No ponto x igual a 2, nós vamos substituindo. Vamos ter aqui f de 2. Então, vamos ter aqui ao 2 elevado a 5 sobre 20 menos o 2 elevado a 4 sobre aí o 6. Isto aqui vai ficar 32 sobre 20 menos 16 sobre o 6. Isto aqui vai ficar igual a, simplificando 32 por 4, vamos ter aí 8 sobre 5 menos, simplificando aqui por 2, vamos ter 8 sobre aí o 3. Então, fazendo um mínimo múltiplo comum, isso aqui fica 24 menos o 40 sobre o 15. Isso aqui fica igual a menos 16 sobre 15. Então, a função aqui vale menos 16 sobre o 15. E vamos verificar o que acontece com a segunda derivada no intervalo aberto de 2 até o mais infinito. Então, substituindo aqui por 3, vamos só substituir por 3 na segunda derivada. Então, vamos calcular as duas linhas do 3. Isso aqui vai ficar igual a segunda derivada. Vamos ter aqui 3 ao cubo menos 2 vezes o 3 elevado ao 2. Isso aqui vai ficar igual a 3 ao cubo, vamos ter aí o 27 menos 2 vezes aí o 9. Então, 27 menos o 18. 27 menos 18 vai nos dar um número positivo. Então, a segunda derivada no intervalo de 2 até o mais infinito é positivo. Então, o que acontece com a própria função quando a segunda derivada é negativa? Quando a segunda derivada é negativa, a nossa função terá uma concavidade voltada para baixo. Então, no intervalo de menos infinito até 0, a segunda derivada é negativa, logo a nossa função terá uma concavidade voltada para baixo. No intervalo de 0 a 2, a nossa derivada é negativa, vamos ter concavidade voltada para baixo. E de 2 até o mais infinito, a nossa segunda derivada é positiva, então vamos ter uma concavidade voltada para cima. Então, por definição, nós temos que o ponto de inflexão é um ponto onde a função muda de concavidade. Então, se for a perceber, de menos infinito até o zero, de menos infinito até o zero, a concavidade está voltada para baixo, e de 2 e de 0 até o 2, a concavidade está voltada para baixo. Significa que entre 0 e 0, no ponto x igual a 0, no ponto y igual a 0, a função não mudou de concavidade, o que significa que nós não temos ponto de inflexão. E aqui nós temos no ponto x igual a 2 e y valendo aqui o menos 2 sobre 15. Aqui a nossa função mudou sim de concavidade, porque no intervalo de 0 a 2 estava voltado para baixo e de 2 até o mais infinito já está voltado para cima. Significa que no ponto x igual a 2, a nossa função muda de concavidade. Logo, nós temos ponto de inflexão no ponto x igual a 2. Isto aqui já equivalia à alternativa B da questão 29. Então, passando aqui para a questão 30. Na questão 30, nós temos uma expressão trigonométrica. Pedem para simplificar essa expressão. Então, nós temos aí 1 menos a tangente ao quadrado. Nós temos aqui 1 menos aí a tangente ao quadrado de alfa sobre 1 mais a tangente de alfa ao quadrado. Então, pedem aqui para simplificar essa expressão aqui. Então, para simplificar essa expressão, nós devemos conhecer aqui as propriedades
trigonométricas. Nós temos que conhecer as identidades trigonométricas. Primeiro, nós sabemos que a tangente de um certo ângulo, x equivale ao seno deste ângulo dividido pelo cosseno deste mesmo ângulo. Então, aqui nós vamos ter o que? Isso aqui vai ficar igual a 1 menos aí o seno ao quadrado de alfa sobre o cosseno ao quadrado do alfa. Tudo isso dividido por 1, mais aí o seno ao quadrado de alfa sobre aí o cosseno ao quadrado do alfa. Então, fazendo o MMC aqui, vamos ter aí o cosseno ao quadrado de alfa menos o seno ao quadrado do alfa sobre aí o cosseno ao quadrado do alfa. Tudo isto aqui dividido. E aqui também vamos fazer o MMC, aqui nessa expressão que está no denominador. Então, vamos ter aí o cosseno ao quadrado de alfa mais o seno ao quadrado de alfa. Tudo isto dividido pelo cosseno ao quadrado do alfa. Então, se for a perceber, aqui nós temos cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa. Então, pelo princípio fundamental da trigonometria, nós temos que cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa, isso equivale a 1. Então, toda essa expressão aqui vale 1. Então, ficamos com aí o cosseno ao quadrado de alfa menos o seno ao quadrado de alfa, tudo isto aqui dividido pelo cosseno ao quadrado do alfa, sobre tudo isto equivale a 1. Então, vamos ter 1 sobre o cosseno ao quadrado aí do alfa. Então, aqui nós temos a divisão entre duas frações. Temos essa fração aqui e temos essa fração aqui. Então, para dividir as duas frações, nós vamos copiar a primeira fração, que é cosseno ao quadrado de alfa, menos aí o seno ao quadrado de alfa sobre o cosseno ao quadrado aí do alfa, vezes o inverso da segunda fração. A segunda fração é 1 sobre cosseno ao quadrado. E o seu inverso vai ficar aí o cosseno ao quadrado de alfa. Então, nós temos aqui o cosseno ao quadrado de alfa no numerador e temos o cosseno ao quadrado de alfa no denominador. Então, podemos cancelar, uma vez que é o fator comum. E ficamos aqui com o cosseno ao quadrado de alfa menos aí o seno ao quadrado de alfa. Então, isso daqui, pessoal, é uma identidade trigonométrica. Isto aqui é a mesma coisa que dizer cosseno de 2 vezes o alfa. Então, a nossa expressão até aqui já está simplificada. Então, na questão 30, nós já ficávamos com a alternativa A. A alternativa E. Então, pessoal, a nossa terceira parte termina por aqui. Na nossa próxima videoaula, vamos fazer a última parte deste vídeo, que é a quarta parte. Então, se gostou do vídeo, subscreva-se no canal, deixe aí um like, não seja egoísta. Partilhe este vídeo para todo quanto é amigo seu. E nos vemos na próxima aula.